Irmãos, fiquem de pé nesse momento. Vamos entrar agora na porção maior, que é a palavra de Deus. Convido aqui o nosso irmão França, que irá ministrar nesta noite, vai ser o garçom que vai servir o alimento para cada um de nós. Peço ao irmão França que vai até 8h35, amém? Vai ser mais ou menos 35 minutos só de palavra, para podermos sermos abençoados e alimentados por Deus, amém? Nosso pastor vem aqui à frente, vai estar orando, intercedendo para que Deus venha usar nesta noite o nosso amigo e irmão França, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, Deus, te louvar e te glorificar pela vida do irmão França, vaso separado por ti para uma grande obra. E nesta noite, Pai, o teu ungido, ele está com a responsabilidade de ministrar nesta noite. Usa, Deus, o teu filho poderosamente. Deus, tu já tem falado aqui, mas diz a tua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Usa teu filho como tu queres e prepara os nossos corações para recebermos a tua palavra em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Pode sentar, por favor. Fiquem à vontade. Estamos na casa do Pai. Até que horas ele falou? 35? Tá ok, tá legal. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Amados, eu gosto de cantar. Não tenho o vozeirão do irmão, mas gosto de cantar. E eu não sei se você sabe, mas quando no nosso coração há um sentimento de confiança, esse sentimento de confiança sobe ao trono dos céus. E esse sentimento de confiança alegra muito o coração de Deus. E tem um louvor antigo, né? Que eu vou cantar só o refrão e você vem comigo, pelo amor de Deus, não deixa eu cantar sozinho, né? Que fala assim: não precisa não, irmão, pode cair, varão, é só a igreja, só não vou te dar esse trabalho não. Mas canta assim: pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Mais uma vez: pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Eu digo isso, meus irmãos, porque como foi falado aqui por alguns irmãos, muito oportunamente, diante de nós vem cada situação tão difícil, diante de nós vem cada situação, e parece que toda luta é maior do que nós, parece que toda luta que vem diante de nós tem o tamanho de um gigante, né? Mas é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, e eu peço que você abra em Lucas 8, no versículo 43, você já conhece essa passagem, mas eu queria trazer alguma coisa aqui para você, que eu tenha, pela misericórdia de Deus, escutado direitinho a voz do Pai. E se eu não escutei a voz do Pai direitinho, que o Senhor tenha misericórdia de nós e abençoe o que eu vou falar, né? Para a glória do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem: quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele,
declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a sua fé salvou, vai-te em paz. Essa história tem sido tema de muitas mensagens para a glória de Deus, e a palavra de Deus sempre se renova, e eu espero que nós possamos hoje aqui ser mais uma vez tema, né, de uma maneira um pouco diferente. Irmãos, você sabe, essa mulher tinha um fluxo sanguíneo constante, essa mulher era doente, essa mulher, ela gastou todo o seu dinheiro porque ela tinha uma hemorragia que não parava. Essa mulher era considerada impura. E eu não sei se você conhece, pela lei de Moisés, a mulher, quando tinha o seu ciclo menstrual, ela era considerada impura e ela tinha que se retirar do arraial. Ela tinha que ficar fora por 7 dias, porque ela estava sendo considerada e ela não podia contaminar as pessoas. Só para você ter uma ideia, nessa época, a lei de Moisés dizia que ela tinha que passar os 7 dias fora, e antes de voltar para o arraial, ela tinha que fazer um sacrifício de purificação. Mas essa coisa era tão séria, de que se ela tocasse em alguém no seu período de impureza, essa pessoa também ficaria impuro. E essa pessoa tinha que esperar um dia fora do arraial, até o pôr do sol, oferecer um sacrifício de purificação, e aí sim ela voltaria para o arraial. Mas isso era mais sério do que a gente imaginava, porque se essa mulher tocasse numa cadeira, a cadeira ficaria impura, e quem sentasse na cadeira também ficaria impuro, né? Então, mais uma vez, tinha que passar pelo ritual de se purificar, se afastando do arraial e se purificando e voltando para o arraial. Como isso era um hábito da mulher, uma vez por mês se afastar por causa do seu ciclo, eu acho que isso acabava entrando no hábito da mulher. Porque imagina, fora do arraial, ela ficava fora da sua casa, fora da sua família, longe da sua família, longe dos seus filhos, mas ela sabia que daqui a 3, 4, 5 dias, 2 dias, isso ia acabar, e ela iria voltar para a sua casa. Eu acredito que isso acabava entrando ao longo dos anos, dos meses, isso acabava entrando na rotina dela. Mas essa mulher tinha um problema. Ela estava há 12 anos ela há 12 anos era considerada impura. Há 12 anos essa mulher não podia tocar em ninguém. Há 12 anos essa mulher não podia se relacionar com ninguém. Você sabe, nós somos latinos, e os latinos, nós nos cumprimentamos com beijos, com abraços, com aperto de mão. Nós cariocas damos 2, 3 beijos. Se você for a São Paulo, você paga mó mico, porque você lá só dá um beijo só. Mas nós somos assim. Nós precisamos nos tocar, nós precisamos nos abraçar. E essa mulher não podia fazer isso. Eu fico imaginando que se essa mulher fosse casada, ela teria terminado seu casamento porque ela não poderia estar com seu marido. Se essa mulher tinha filhos, ela não poderia ter criado seu filho, ou passado grandes anos na parte da vida do seu filho, porque ela não podia tocar no seu filho. Ou talvez até, como a palavra de Deus não diz, ela não se casou e não teve filhos, porque ela era considerada impura. E a impressão que eu tenho, irmãos, depois de passar anos e anos e anos nessa situação, a impressão que eu tenho é que essa mulher é uma mulher cansada. É uma mulher cansada porque ela não tem família. É uma mulher cansada porque ela não pode ter amigos. É uma mulher cansada porque ela vive presa dentro de um ciclo de uma doença, de uma doença, de uma doença. É uma mulher cansada porque talvez a única visita que ela recebe é a visita de um médico. É uma mulher cansada porque ela está excluída da sociedade. Eu imagino essa mulher como uma mulher cansada. E essa mulher me fala muito ao coração, porque eu confesso aos irmãos, e perdoe a minha limitação, mas todas as vezes que eu prego, eu costumo falar de mim. E eu também me sinto cansado em algumas situações. Quero dizer para os irmãos, no sentido de desabafo, que, como o irmão cantou, às vezes é cansativo esperar algumas promessas. É cansativo você, às vezes, ficar preso em algumas situações. É cansativo você orar, e você, a princípio, não ter uma resposta. É cansativo. E ainda mais quando você olha para si,
Ainda mais quando você olha para o seu coração procurando talvez um erro, procurando talvez algum lugar onde o inimigo possa estar influenciando a sua vida, e você não vê isso. E você fala: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Olha, meu irmão, se você se sente cansado porque você espera algo de Deus, eu quero dizer para você que isso faz parte da caminhada. Quero dizer para você que isso faz parte de um processo chamado milagre. E que nesse momento de cansaço, nesse momento em que você pensa que suas forças se foram realmente, é um momento muito especial no teu milagre. Porque quando você se sente fraco, quando você se sente cansado, você se sente também desanimado. E quando você se sente desanimado é porque suas forças estão se esvaindo. É quando você olha para a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus e é difícil crer que aquilo ali é para você. Você se lembra das promessas feitas por profetas, você se lembra de idas a monte, mas parece que aquilo não tem mais sentido, não tem mais força, porque você está desanimado. Eu quero dizer para você que esse momento é um momento chave do teu processo, porque nesse momento você olha para a tua promessa e você olha para as circunstâncias que te cercam e parece que é um jogo de quebra-cabeça, porque no jogo de quebra-cabeça uma peça é diferente da outra, mas elas se encaixam. Mas quando você olha para a promessa que é feita para você e quando você olha para as circunstâncias, não se encaixam. E você olha para as suas forças e você diz assim: Pai, eu não tenho como continuar, eu não tenho como prosseguir, Senhor. Mas esse é o momento de você não prestar mais atenção nas circunstâncias que te cercam e de você olhar apenas para o autor e consumador da sua fé e dizer: Senhor, eu não tenho forças, mas se eu olhar para você, eu tenho, Senhor. Esse é o momento em que você se entrega ao Pai. Esse é o momento em que você fala: Senhor, por mim não dá mais, por mim eu paro aqui, mas eu sei que os seus anjos podem interceder ao meu favor, e eu sei que o teu braço pode se estender a mim e me continuar, Deus, me levar adiante. Porque esse é o momento em que você olha para as coisas e fala o seguinte: Senhor, como diz a tua palavra, aqueles que confiam no Senhor são como um monte no Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Mas parece que vem um vento mais forte sobre você, mas mesmo assim você está falando: Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Mas parece que depois de um vento forte vem um trator e passa por cima de você. Mas nesse momento é o momento de você continuar com a sua profissão de fé e dizer o seguinte: Senhor, em nome de Jesus, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E vem alguém de repente te humilha e você diz: Senhor, são como os montes de Sião. E vem aquela pessoa que você nunca imagina e te trai você. E você: Senhor, os que confiam no Senhor. E talvez venha sobre a sua vida a pior de todas as situações mais trágicas, que é alguém você perder, alguém que vai embora, ou você passa pela dor da morte. E parece que no mundo espiritual os capetas, o inimigo está rindo de nós, porque nós nesse momento estamos massacrados, estamos achatados, mas lá, destruído do jeito que você está, os teus lábios ainda se movem, os teus lábios não estão fechados, e o inimigo vê de longe os teus lábios se movendo, e eles chegam perto de você para escutar o que você está falando, e você fala: Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Eu quero te dizer, meu irmão, que quando você não cala a tua boca diante de todas as situações, vai chegar um momento que o inimigo vai chegar, e o inimigo maior vai mandar os capetas saírem. Vão embora, para de assolar, para de trazer flechas sobre eles. E eles: por quê? Você está vendo? A gente passa por cima dele, a gente passa por cima dela, e ele não para de glorificar a Deus. E aí o inimigo, eles vão falar o seguinte: mas ele está quase parando, ele não tem mais forças. E o inimigo maior vai dizer o seguinte: Xerianda Lamassai, as forças dela já acabaram há muito tempo.
É o autor e consumador, o Altíssimo, que já está conduzindo ele. É o Altíssimo que já está conduzindo ela. Vamos embora, porque essa aí nós já perdemos. E é aí, meu irmão, que eu e você não deixamos o cansaço nos parar. É nesse momento, quando a gente fala: Senhor, pode vir o que vier, pode ser quem for que me magoe, que me pise, eu não vou parar de dar glórias a Deus. E tem alguns momentos, meu irmão, que não precisa muita oração. Tem alguns momentos que você não precisa trazer uma oração, que são palavras, palavras e palavras. No momento, você apenas precisa se entregar, e qualquer seja a situação, você diga: glória a Deus, glória a Deus. É notícia ruim, glória a Deus. Olha, tu não sabe o que aconteceu, você vai ser demitido, glória a Deus. Olha, você vai ser despejado, glória a Deus. É um divórcio, é um filho perdido, é um ciclo de uma doença que não acaba. Irmãos, que o mundo espiritual só escute da sua boca: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Independente da notícia, independente da sua situação financeira, independente de uma igreja cheia, independente de uma igreja com 1 ou 2 membros. Porque, irmãos, Deus não vê igreja cheia, Deus vê corações. Deus vê corações. E essa mulher, ela me encanta, porque ela não se cansa. Aliás, ela cansada, ela não para. E, irmãos, como ela não se cansa de parar, chega um dia que chega a vitória dela. E eu quero dizer para você que, assim como eu, estamos esperando algo em Deus, que pode ser que um dia chegue um anjo para você e você vai falar o seguinte: é minha vitória. E o anjo talvez diga o seguinte para você: não, tem que caminhar mais uma milha. E você: amém. E você caminha mais uma milha, e vem o anjo, e é mais uma milha, vem o anjo, é mais uma milha, mas vai chegar uma vez, vai chegar uma hora, que o anjo vai aparecer de novo, e você vai dizer assim: é mais uma milha? Ele: não, varão, não, varão, é hoje, é hoje o dia da tua vitória, é hoje o dia da tua porta aberta, é hoje o dia que o Senhor vai cumprir aquilo que você ora em secreto no teu coração. Porque tem coisas que o teu amigo, o teu pastor sabem, mas tem coisas no meu e no seu coração que só Deus sabe. E é isso aí, porque Deus não vai abrir mão de nenhum sonho seu. Deus não vai abrir mão de nenhum pedido que está com inteireza no seu coração. Então, assim como essa mulher esperou 12 anos, olha, eu vim aqui hoje para te dizer que você não vai perder nada, Shirianda Lamassai, em esperar, porque em Isaías 64:4, Orianda Lamassai, a palavra do Senhor diz, deixa eu abrir lá, irmãos, foi aí, irmão, 64:4, tu que está na ligação aí da palavra, se não foi, tem problema não, irmão, já está aqui já. A palavra de Deus, irmãos, diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, Deus está trabalhando. Irmãos, Deus não está de braços cruzados. Você só precisa entender que Deus trabalha fora da nossa lógica, viu? Deus trabalha de uma maneira diferente, porque nós somos assim, irmãos. Nós, quando nós vamos construir uma casa, vou trazer um exemplo bem fácil.
Nós sabemos que para construir uma casa você tem que construir para baixo primeiro. Você constrói os fundamentos, depois você constrói as colunas, paredes e laje. Porque, irmão, se você você não consegue colocar laje. Primeiro tem que vir embaixo, para depois vir por cima. Deus faz o contrário. Deus, para dizer que é Deus e para mostrar que é Ele, começa pela laje. Mas não tem coluna. Quem disse que Deus precisa de coluna? Quem disse que Deus primeiro precisa fazer o que você pensa para o milagre acontecer? Deus tem os seus caminhos, e a palavra diz que Ele trabalha. Se Deus trabalha, deixa Deus trabalhar. A única coisa que você precisa fazer no trabalho de Deus é não parar de confiar. Deixa que Ele faz, deixa que Ele leva, porque Ele leva para trazer de volta. Mas quando Ele leva com o coração, Ele traz de volta com um coração diferente. Porque se mantivesse o coração de antes, Deus levava. E Ele não vai levar porque Ele tem um plano na vida. Por isso precisa ir. Você precisa entender, e anda lá amassar e sair da mensagem, que algumas pessoas se deparam com o reino de Deus e dizem: é isso que eu preciso. Outras pessoas se deparam com o reino de Deus e não reconhecem o valor e precisam sair. Precisam, como se fosse, viver os prazeres da carne, para lá reconhecer que aquilo que Deus oferece no seu reino era tudo que ela sempre quis, mas ainda não tinha reconhecido. Então, varão, varoa, meu irmão e minha irmã, deixa aí, porque longe dos teus olhos não quer dizer que Deus não vai trazer de volta. Glória a Deus por sua palavra. Mas você tem que entender que algumas bênçãos, algumas promessas vão passar pelo teste do tempo, como diz o pastor Marcos Gregório. Mas existem algumas situações que eu e você, se não estivermos alinhados, se não estivermos preparados, podemos fazer com que esse tempo da espera seja maior do que aquilo que Deus quer. O maior exemplo disso é o próprio povo de Israel, que tinha um período pequeno de passar no deserto, mas por falta do seu posicionamento, eles acabam ficando mais tempo do que ele deveria. Olha, deserto tem data para começar e data para acabar. Deserto faz parte de um período do nosso amadurecimento, mas Deus não fez ninguém para morar em deserto. Deus fez um deserto como apenas uma travessia, e nessa travessia é uma travessia de amadurecimento. Mas tem duas coisas, varão, que eu entendo que são muito curiosas aqui em Lucas 8. E eu queria rapidamente guardar com você, já nesses minutos que já se passaram, né? Primeira coisa que eu quero dizer para você, é muito interessante essa parte, em que a palavra de Deus diz que Jesus caminhando, as pessoas lhe comprimiam, né? E eu fico imaginando, irmãos, eu já fiz teatro, gosto muito de teatro, e essa parte de Jesus comprimir, eu fico pensando como é que era. E eu fico pensando que, sabe, calçadão de Madureira, ali dia 24 de dezembro, aquela coisa cheia, aquela coisa todo mundo junto. Sabe, você que frequenta o Guanabara em outubro, que é o mês de aniversário do Guanabara cheio, não dá para andar. Eu acho que era mais ou menos assim, as pessoas iam andando com Jesus, porque eu não li aqui, mas eu só queria te lembrar, Jesus estava à casa de Jairo, chefe da sinagoga, para orar pela filha de Jairo. Foi quando essa mulher no meio do caminho se intromete e toca na roupa de Jesus. E Jesus, a palavra de Deus diz que a multidão lhe comprimia, ou seja, a multidão tocava em Jesus. Era aquele tipo de situação que você andando numa rua muito cheia, você toca em alguém sem querer e você pede desculpas. E aí eu fico imaginando as pessoas indo, as pessoas caminhando e encostavam em Jesus, aí você fazia: ô Jesus, desculpa aí. Ou as pessoas caminhando e chutavam Jesus: ô Jesus, tropeçavam em Jesus, ô Jesus, desculpa aí. E talvez aquela situação de você bater com o ombro: ô Jesus, desculpa aí. Até que Jesus sente alguém lhe tocar, e Jesus para
e como a palavra de Deus diz, Jesus começa a procurar quem me tocou, e as pessoas não entendiam, porque todo mundo tinha tocado em Jesus, e Jesus, quem me tocou, e eu na minha mente teatral, fico imaginando que Pedro, que estava com ele, estava lá na frente, Jesus estava aqui e Pedro lá na frente, e aí Pedro pergunta lá, por que Jesus parou? Você sabe que aquela história de quem conta um ponto sempre aumenta? Aqui Jesus está falando, quem me tocou? Quando chegou lá na frente, e aí Pedro perguntou, por que Jesus parou? Alguém falou assim para Pedro, alguém bateu em Jesus. Bateu em Jesus, Pedro colérico, a gente sabe como é que ele é. Já chega lá, o que foi? Quem te bateu? E aí, Jesus fala assim para Pedro, que bom que você chegou, Pedro, porque eu quero sua ajuda. Pode falar, Jesus, quem foi? E aí Jesus, Pedro, alguém me tocou, eu preciso saber quem foi. Aí Pedro, é fácil, Senhor, quem te tocou? Mas quem me tocou? Todo mundo. Jesus, isso aqui parece uma feira urbana, diz, todo mundo se toca aqui. Ele faz, Jesus angustiado, fala, não, Pedro, alguém me tocou. E Pedro insiste, não, Senhor, todo mundo. Até que Jesus fala assim, não, Pedro, muitos encostaram em mim, mas um apenas me tocou, porque você não sabe a diferença entre encostar e tocar. E quando eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo começou a me mostrar a diferença quando eu, França, encosto em Jesus e quando eu, França, toco em Jesus. E o Espírito Santo começou a rasgar, e confesso aos irmãos que quando eu chego do trabalho, 10 e pouca da noite, o Espírito Santo me toca para eu abrir a palavra e ler. Eu vou ver televisão, eu vou ligar o computador e por consciência, lá para uma hora depois, eu abro a palavra. Irmão, encostei. Confesso a você que muitas das vezes eu vou dizimar e fico pensando nas contas que eu deveria pagar dizimando. Se eu não dizimasse, se teria alguma brecha na palavra de Deus, Senhor, eu vou ficar duro, Senhor, eu vou ficar. Irmãos, mesmo assim eu dizimo, encostei. Porque a palavra de Deus diz, nem por necessidade, nem por tristeza, mas com alegria. E muitas das vezes, antes desse despertamento, eu fazia, mas com peso. Amados, existe uma maneira correta de você chegar diante da presença de Deus. E essa maneira correta de chegar diante de Deus é achando que Ele pode fazer todas as coisas. A maneira correta de você chegar diante de Deus é você colocar o seu coração diante dEle e saber que mais, por pior que seja, ou mais impossível que seja, Deus pode. E era isso que essa mulher fez. Era isso que ela sabia, porque ela sabia que ela estava correndo num risco de morte, porque ela estava num lugar público, sendo ela impura. Ela sabia que as pessoas que ela estava tocando ali, ela estava deixando impura. Ela conhecia a lei de Moisés, e se ela fosse pega impura no meio de todos, ela seria apedrejada, porque era pena de morte. Mas, amados, existe uma maneira certa de você chegar diante de Deus. Então, em nome de Jesus, todas as vezes que você for orar pela sua impossibilidade, ore crendo que Deus pode, porque Ele pode. Ore sabendo que Deus vai mandar ordem a anjos e a profetas para fazer cumprir a sua vontade, mas creia em o nome de Jesus que Ele pode. Glória a Deus. E uma terceira e último apontamento que eu vejo nessa situação é justamente essa situação em que ela, sendo impura, toca e podendo deixar impuro as pessoas. E é isso aqui que eu quero ser bem enfático, para que você não espere mais do que você precisa esperar, em nome de Jesus. Quando ela vai e ela sabe que ela tocando num judeu, ela sendo impura, ela deixa o judeu impuro. Eu vou falar mais uma vez. Ela tem consciência de que, sendo ela uma mulher impura, de que se tocasse em qualquer pessoa, ainda mais ela uma mulher não pode tocar em homem em Israel. Lá, fazer o que nós fazemos aqui, nos cumprimentarmos, lá não pode fazer isso. E ela, indo em direção a um homem para tocá-lo, nunca.
Sendo ela impura, era pena de morte. Porque uma mulher impura, quando toca um judeu, ela deixa o judeu impuro. Mas essa mulher sabia de uma coisa. Essa mulher sabia que Jesus Cristo era o único que podia fazer por ela o que ninguém poderia fazer. Essa mulher sabia que ao tocar em Jesus, ela não deixaria Jesus sujo, mas a pureza de Jesus iria limpá-la. E essa é a nossa diferença. Essa é a nossa diferença para um judeu. Amamos Israel, amamos as coisas que aconteceram em Jerusalém, mas judeu é judeu, cristão é cristão. Uma mulher impura, quando toca um judeu, ela deixa o judeu impuro. Mas uma mulher impura, quando troca um cristão, o cristão é que limpa aquela impureza. Irmãos, isso faz uma diferença enorme. Por quê? Eu tive um sonho. Eu estou falando de Israel, estou falando de Israel e eu gosto muito de Israel. Estava falando com o pastor Carlinhos. Eu tive o prazer de ir a Israel e é muito legal ver as coisas que tem lá. E por acaso eu trouxe um talite para mim. Trouxe por ser um adorno do sacerdote. E digo que profeticamente na minha vida, eu gosto dele. Sinto a direção de Deus quando Deus manda eu orar colocando o talite. Não são todas as vezes que isso acontece, mas eu sinto que em momentos específicos isso ocorre. E no meu sonho, eu procurava o meu talite, não achava. Quando eu vi um talite, irmão, só para você saiba, é como se fosse um manto que o sacerdote usava. E no meu talite, eu procurava o meu talite, não achava, até que eu vi um talite sujo, rasgado, parecia um pano de chão todo maltrapilho. E eu falava, esse aqui não é o meu talite. Quando aparecia um homem, falava o seguinte, esse aqui é o seu talite. Aí eu, não, o meu talite está novo, o meu talite está arrumado, o meu talite está passado. Esse aqui não é o meu talite. E o homem falava, não, esse aqui é o seu talite. E eu ficava, não é, até que eu acordei. Eu falei, Senhor, esse sonho é teu. O que quer dizer, Senhor, o meu talite sujo, rasgado? E o Senhor, foi nesse mesmo período que eu meditava sobre essa palavra, Ele falou assim, você tem 2 relacionamentos, que em vez de você se purificar, você se contamina com eles. Conserta o teu caminho. Na mesma hora, a palavra de Deus vem como um rasgo, como um massacre no meu coração. Eu pedi perdão a Deus, consertei os meus atos, consertei meus relacionamentos, né? Eram 2 pessoas que eu não poderia excluir do meu convívio, mas consertei diante de Deus, e esse é o grande lance. Nos nossos relacionamentos, trabalho, casa, família, nos nossos relacionamentos, igreja, nós nos contaminamos com Ele, ou nós purificamos aonde nós estamos? Porque nós precisamos ser luz do Senhor aonde nós estivermos. E aí, o que eu quero dizer com isso? Meu irmão, minha irmã, existe um prazo para você passar num deserto, existe um prazo para você esperar uma promessa, mas pecado não pode ser encobertado. Pecado tem que ser confessado, para que haja cura e restauração. E existe um específico que eu quero mencionar com você. E se por acaso no arraial do Senhor houver alguém nessa situação, então hoje a voz é profética para você. Porque uma dos principais pecados que eu vejo no povo de Deus e na minha própria família é a falta de perdão. A falta de perdão e a falta do pedido de perdão faz você demorar na tua promessa mais do que você imagina. E eu estou vivendo isso na minha família. Uma pessoa bem próxima a mim, uma mágoa do passado, presa a situações do passado, não perdoa, e em espírito Deus me mostra, estou levando. Deus usou o meu filho de 10 anos para trazer um sonho sobre essa pessoa, e o meu filho de 10 anos falou para mim, pai, fulano de tal está morrendo. E aí, sem saber, eu falei apenas, então filho, vamos orar por ele, né? E aí nós oramos por ele, mas irmãos, em o nome de Jesus, e eu termino com isso, dentro do horário, nós não podemos deixar de receber nossas promessas por causa do tempo.
Nós não podemos deixar de receber nossas promessas por causa da espera. Se você tem que esperar, espere glorificando ao Senhor. Espere dando glória a Deus, porque na hora de Deus, que é a hora certa, em nome de Jesus vai se cumprir, porque Deus está trabalhando. Segundo, você não vai passar nem mais tempo do que Deus determina na sua vida, por alguma brecha, porque às vezes esteja aberta sem você saber. Então que o Espírito Santo seja juiz na minha vida e na sua vida, para nos mostrar aquilo que nós temos que consertar. E terceiro e último, em nome de Jesus, se você precisa perdoar alguém, se você precisa pedir perdão a alguém, em nome de Jesus, faça, e faça logo. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, vou ser profético na sua vida. Pedir perdão é sempre, a gente acha que não está na hora, que não está no tempo, ou então a gente sempre fala assim, amanhã eu peço. Não, daqui a pouco eu vou ligar. Não, daqui a pouco eu vou lá. Irmãos, se você tiver que pedir perdão a alguém, se você tiver que perdoar alguém, faça isso essa semana. E estou sendo profético na sua vida. Faça isso essa semana, porque existe um tempo em que Deus trabalha. E se Deus apontou um tempo, faça isso, porque olha só, apenas dê o passo, porque o resto é com o Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça, quero orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, oh Senhor, quem disse, Deus, que precisamos de multidões para sentir a Tua voz, para sentir a Tua presença, para trabalhar da maneira como o céu, Senhor, aponta. Senhor, você mudou o seu caminho para falar com uma mulher. Senhor, você mudou o seu caminho para falar com 2 discípulos a caminho de Emaús. E eu sei, Deus, que hoje você marcou um trabalho aqui, Senhor, em Sulacap. Pai, em nome de Jesus, te damos glória, Senhor, porque hoje aqui a sua voz foi dita e a sua voz foi proclamada. E eu sei, Senhor, que essa semana no nosso meio vai ser uma semana de vitória. Vai ser uma semana, Senhor, que o inimigo vai perder espaço, porque Deus, em nome de Jesus, fomos alertados a seguir por um caminho. Olha, Pai, em nome de Jesus, Tu bem sabes que existem determinados momentos que a nossa força acaba, e nós queremos parar, Senhor, e nós queremos, Senhor, desistir, e pegar um novo caminho, mas Pai, em nome de Jesus, que haja força apenas nos nossos lábios, para falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, em toda e qualquer circunstância, Senhor, porque a Tua palavra diz, resistir o inimigo, e ele fugirá de vós. Orianda Lamassai, porque Senhor, Tu és um Deus que é Pai, e nós somos aqueles chamados de Teu Filho. E qual é o pai que não gosta ou que não quer realizar o sonho dos seus filhos? Olha, Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, prontos para caminhar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, prontos para seguir o caminho que você nos propõe a seguir, levando a cruz que você nos propõe a levar e dando glória a Deus. Mas eu sei que esse caminho também é um caminho de vitória, Senhor. Eu sei que esse caminho também é um caminho de realizações, Senhor. Eu sei que esse caminho também é um caminho de sonhos. Pai, em nome de Jesus, neste momento então eu entrego os Teus filhos nas Tuas mãos, sabendo, Deus, que mais Tu falarás ao coração deles, mais Tu mostrarás diante deles. E Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, veremos, Senhor, esses mesmos irmãos e filhos contando testemunho, Senhor, daquilo que você faz na vida deles, porque você é um Deus que trabalha, porque você é um Deus que não cruza braços, porque você é um Deus que cria caminho no meio da tormenta e porta onde não existe. Pai, toma cada vez mais a direção desta igreja nas Tuas mãos.
Fala em mistério, Senhor, com eles. Fala, Senhor, aquilo que está no seu coração, para poder bem dirigir esse povo. A mim, Senhor, eu só te agradeço e só me coloco em suas mãos para a honra e glória do teu santo nome. Que a igreja possa dizer amém e amém, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém, meus irmãos. Não gostaram da pregação? Os irmãos vão sair daqui hoje mais confiantes em que Deus está vendo o teu sofrimento, que basta você tocar na sua orla, que o milagre vai acontecer. Amém? Então peço que os irmãos saiam daqui felizes, regozijando como foi dito aqui hoje, aqui de início. Porque mesmo na dificuldade, Deus está aqui presente para poder nos ajudar, para poder nos levantar, para poder consertar aquilo que tem que ser consertado, porque Ele conhece o teu e o meu coração. Acha que hoje aqui não tem ninguém que não seja servo de Deus. Todos que estão aqui são pessoas que estão no propósito de botar o coração, de botar a sua mente, de botar o seu joelho em terra e falar: Deus, basta somente uma ordem tua e tudo vai fazer na minha vida. Basta somente dar ordem, porque eu sei que eu não sou o único a te clamar, mas eu sei que a minha voz está chegando até o seu trono, e o milagre vai acontecer na vida de cada um. Como Jesus Cristo curou aquela mulher do fluxo de sangue, Ele pode muito bem nesse momento curar o teu coração, curar e te levantar nesse instante. Se você está aqui hoje com o coração quebrantado, entristecido, doído, machucado, sangrando, fique de pé. Vamos orar aqui para vocês nesta noite. E eu creio que Deus aqui nesta noite vai curar, cicatrizar essa ferida do teu coração. Alguém que hoje está chorando de tristeza, alguém está com o coração entristecido nesta noite, sangrando por uma frustração, por uma decepção, por alguma coisa que está te incomodando, fique de pé. Não fique com vergonha, porque Deus está aqui. E Deus fala que seus olhos estão abertos, seus ouvidos estão ouvindo a oração deste lugar. E eu creio que nesse momento Deus vai fazer na tua vida um milagre. E o que está te incomodando aqui nesse lugar, o que está te incomodando nesta vida, Deus vai cicatrizar. Amém? E em espírito, pela fé, toca nas orlas de Jesus. Toca, porque a libertação vai ser garantida na vida de vocês. Coloca a mão no coração, meus irmãos. Bota a sua mente no trono de Deus. Acredita, creia que Jesus está passando aqui com a sua bandeja. Os seus anjos estão aqui hoje com papel na mão, com uma caneta, diz assim: só pedir que eu vou levar para o trono do Senhor. Só colocar aqui que eu vou escrever e vou levar para o trono do Senhor. E Deus vai fazer um milagre nesse lugar, que Deus vai libertar e que Deus vai levantar os cativos e oprimidos aqui nesse lugar, nesta noite. Soberano eterno Deus, te apresento, Pai, o seu povo que está de pé aqui, Senhor, para te clamar. Como foi pregado aqui nesta noite, basta tocar na sua orla, para o milagre acontecer esta noite. Aquela mulher, Senhor, ainda fraca, Pai, de tanto perder sangue, não tinha mais forças para poder clamar, mais forças para poder buscar, mais forças para poder pedir misericórdia. Mas quando ela viu o Senhor tu passando, a força sobrenatural veio sobre elas. O poder desceu do céu, ela teve força para levantar no meio da multidão. E ela somente tocou nas vestes do Senhor. E quando tocou na veste do Senhor, saiu virtudes. E esta virtude está aqui nesta noite para curar e libertar aqueles que estão buscando a Ti. Então toca nesta noite na veste do Senhor, para que o milagre aconteça. Toca em espírito e verdade, porque Deus está aqui neste lugar, pelejando por cada um. Toca nesta noite na veste do adversário, da veste do Senhor, para que tu possa ver a glória de Deus na vida. Toca nesta noite e a libertação vai vir garantida na vida de vocês.
Vai tocando, Senhor. Vai tocando na veste do Senhor. Vai tocando que vai ver milagre esta noite. Vai tocando porque Deus está aqui. Jesus está passando para lá e para cá. Basta tocar na veste do Senhor, porque o milagre vai acontecer aqui nesta noite. Olha isso. Olha aí como tu está pelejando aqui nesta noite. Olha aí como vamos ter novidade, Pai, nesta semana aqui neste lugar. Eu profetizo que até terça-feira haverá testemunho, porque vai se secar as lágrimas nesse lugar. Tu está renovando as forças do teu povo. Tu está levantando o seu povo aqui nesta noite, Pai. E vai ter testemunho, Senhor. Quebra, Senhor, as maldições, Pai. Quebra os grilhões, Senhor. Quebra a tristeza. Quebra tudo que Satanás fez para entristecer o seu povo e não mais marchar para a tua casa, Senhor. Restaura os lares nesta noite, Pai. Restaura as famílias, Pai. Restaura nesse instante, Pai. Eu te peço agora o milagre, Pai. Cura as enfermidades, Pai, nesta noite. Porque o teu povo está aqui tocando na sua orla, Senhor. Porque o milagre vai acontecer, Senhor. Olha esse varão como passeia para lá e para cá, hein, Senhor. Olha esse varão como toca na mente do seu povo. Olha esse varão como está pelejando neste instante, Senhor. Esse milagre vai acontecer, porque a oração chegou diante do teu trono, Pai, e nós estamos tocando nas suas vestes. Pai, toma a frente, Senhor. Toma a frente e guarda o seu povo aqui agora, Senhor. Faça com o teu povo, Pai, marchar, Pai, sem olhar para trás, porque é do alto da onde vem o socorro. Que cada momento de angústia seja glorificado por Ti, porque está tudo dentro do Teu propósito, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Segura na mão do teu irmão França, Pai. Tu está vendo, Pai, a luta que ele tem passado nesta terra para poder adorar a Ti. E a guerra está muito grande, Pai. A dificuldade está muito grande, Pai. Mas ele não arreda o pé da sua direção um minuto, Senhor. Porque ele confia e sabe que o milagre vai chegar. A providência vai chegar, Senhor. Olha aí, Deus. A providência vai chegar no teu povo aqui neste lugar, Senhor. E todos vão te glorificar nesta noite, Pai. Entrega o teu povo na palma da sua mão, Senhor. Segura, Pai. Guarda, Senhor. Guarda, Pai, debaixo do teu santo manto, Senhor. E aonde eles forem, Pai, que tu seja com eles, Pai. Entrega a cada um na palma da sua mão, Senhor. Já glorificando, Pai, pelas vitórias e pela cura que está vendo aqui nesta noite, Pai. Pelas libertações, Pai. E pelas providências que tu está despachando hoje para o seu povo, Pai. Assim seja na vida do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmão.